aqui eu tenho pouca coisa contra ela, mas as outras nem dá para falar. Essas igrejas aqui, principalmente a igreja de Éfeso, pastoreada pelo irmão Timóteo. Timóteo era o pastor de Éfeso. Timóteo era um pastor zeloso, era um homem que temia a Deus, era um homem que aprendeu do apóstolo Paulo. Em vários lugares na Bíblia Sagrada você vai encontrar Paulo chamando Timóteo de filho, ou seja, ele pegou quase que 80% das características de Paulo. Timóteo, ele aprendeu muito através de Paulo, e ele, ao anjo da igreja, ou seja, para Timóteo, a carta nessa época aqui não foi para Timóteo, a carta para o pastor da época em que estava em Éfeso. Poderia, depois que o apóstolo Paulo, depois que João recebe essa revelação, ele começa a escrever para o povo, e ele dizendo: diz a minha igreja, o Senhor, olha o que o Senhor fala, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve assim: declara aquele que tem os 7 candelabros, as 7 estrelas na sua mão direita. Ele está dizendo: eu, o Senhor, não é o que está escrevendo, é eu, o Criador. Eu conheço tudo que tu faz. O versículo 1: e anda no meio dos 7 candelabros de ouro, conheço as tuas obras. O Senhor começa mostrando as qualidades da igreja. Eu conheço as tuas obras, sei que tu faz boas obras, eu sei que tu ajuda o próximo, eu sei que tu dá esmola, eu sei que tu é gente boa. Se tu vê alguém passando necessidade, tu vai querer ajudar. Mas não é só isso que vai te levar ao céu, não é só isso que vai te levar a entrar no reino do Senhor Jesus. Tanto o teu trabalho árduo, como a tua perseverança. Ou seja, o Senhor está dizendo à igreja de Éfeso: olha, eu sei que tu é uma igreja guerreira, eu sei que tu é uma igreja lutadora, eu sei que vocês são um povo que não desiste fácil, eu sei disso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E que não podes tolerar pessoas más. Eu sei que tu, igreja de Éfeso, tu não pode tolerar a falsidade. Olha o tanto que essa igreja era a igreja, irmãos, era uma igreja, como que vamos dizer assim, é uma igreja que nos olhos humanos era uma igreja perfeita e congregada, tinha boas obras, ajudava os pobres, ajudava os necessitados, entendeu? Era uma igreja que temia a Deus, era uma igreja viva, era uma igreja, vamos dizer, que tinha até o dom de profecia, dom de revelação, dom de cura, dom de libertação, tinha todos os dons, vamos dizer que tinha. Mas era uma igreja
Vamos para frente para você ver. Eu sei que é uma igreja que não tolera más atitude. Olha aqui. E que puseste à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são. E descobriste que eram impostores. Hoje, irmãos, nós como igreja, a gente dá mais valor aos impostores do que a Deus, do que o homem de Deus. Quer ver? Vamos fazer um exemplo. Se vier uma igreja, vem aqui um pastor, aí ele está com um carro de som aí na rua. Se você for lá na nossa igreja hoje, vai ter profecia, vai revelar identidade, vai revelar tudo, até o número da sua casa, vai revelar quantos fios de cabelo na sua cabeça tem. Irmão, a igreja vai lotar de gente. Deixe só me dar um exemplo. A Bíblia Sagrada conta uma história. O povo de Israel estava exilado. O povo de Israel estava preso, cativo. Chegou um profeta, irmão Florisvaldo, e disse assim: olha, eis que Deus manda dizer para vocês que vocês ainda vão ficar aqui, vocês vão ficar lá, sendo escravo ainda 40 anos. O povo chorou, o povo se reclamou, mas foi por causa da desobediência. E chegou outro profeta, irmão Miratã, e disse assim: ó, o Senhor manda dizer para vocês, ó Israel, que daqui 2 anos Ele vai tirar você desse lugar. Aí o povo se alegrou, o povo se animou. Passou os 2 anos, eles saíram? Não saíram, mas eles gostaram. O verdadeiro homem de Deus é aquele que às vezes faz a gente voltar para casa com as costas doendo. Ai, o pastor hoje bateu bem na ponta da espinha direita. Nossa, mas está doendo. Nossa, hoje o negócio me apertou aqui. Mas depois essa palavra vai te dar vida lá na frente. Glória a Deus. O verdadeiro amigo não é aquele que te faz sorrir com a mentira, mas aquele que te faz chorar com a verdade. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor estava sendo fiel com a igreja de Éfeso. O Senhor estava sendo fiel com esse povo. Estava dizendo: olha, eu tenho visto as coisas boas de vocês. Vocês são vigilantes. Olha, irmão, olha a qualidade da igreja, irmão. Vocês são vigilantes. Vocês não se deixam levar por qualquer vento de doutrina. Vocês sabem diferenciar quando aquele homem é de Deus e quando não é. Tinha muitas qualidades, não tinha, irmão Miratã? Isso era Deus, irmão, falando para a igreja de Éfeso. Eu sei que vocês me buscam. A igreja de Éfeso, irmão, ela tinha um hábito de provar os pastores que iam para lá. Entendeu? Rapaz, vou ver aqui, se esse pastor tem televisão, ele não vai pastorear para nós não, porque ele não é crente não. E crente não usa televisão. Isso é um exemplo que eu estou dando, tá? Não estou dizendo aqui no público não. Ele dizia assim: rapaz, esse pastor aqui não está com nada não, você está usando calça jeans, então ele não está com nada não. Entendeu? A igreja de Éfeso, ela olhava, se o pastor chegasse lá profetizando para todo mundo sem ser de Deus, ele dizia: ei, sai dentro da nossa igreja, nós não te queremos como pastor aqui não. Eles sabiam julgar quem era crente e quem não era. Os falsos apóstolos, as pessoas que iam para a igreja para tentar arrancar dinheiro do povo,
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje as igrejas dos dias atuais têm que orar e pedir a Deus isso, porque a terra hoje está contaminada com pessoas dessa forma. A igreja do Senhor tem que ficar alerta nos últimos dias. A igreja está vivendo os últimos segundos dela aqui na terra. Em breve, esse céu azul vai se rasgar de meio a meio e a igreja vai subir cantando o hino da vitória. Glória a Deus. Olha aqui, ó, olha o elogio, irmão. Jesus é só elogiando ele, Deus é só elogiando a igreja de Éfeso. Olha, tens perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome. Olha, vocês têm suportado todo tipo de sofrimento, até apanhar, irmão, por causa do evangelho. Escute aqui. Um certo pastor combinou mais um policial. O policial era crente de uma outra cidade, e o pastor combinou mais ele e disse assim: irmão, vamos ver quem é crente lá na minha igreja. Vamos. E ele disse assim: nós vamos estar lá no culto, tal dia a igreja vai estar lotada, e você vai chegar com uma viatura e vai botar a arma, apontar a arma para o pastor e vai dizer: quem não negar Jesus agora vai morrer. Quem negar Jesus vai sobreviver, mas quem permanecer dizendo que é crente vai morrer agora. E ficou um policial aqui, outro lá na porta e outro dentro da igreja. Você só via era crente saindo de dentro da igreja, só via era pessoa saindo de dentro da igreja. Deus está dizendo para Éfeso aqui, através do apóstolo João, através de João, dizendo: olha, você provaste que é crente, você provaste que acredita em mim, você provou. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você provou que a sua fé é perfeita. Vocês acreditam realmente em mim. Glória a Deus. Vocês me suportaram, vocês suportaram as lutas, vocês suportaram as provações, vocês não deixaram desfalecer, ou seja, vocês não desanimaram, vocês estão firmes. O versículo 4, olha o que diz: entretanto, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, porém, o porém, Daniel Berg, é coisas negativas, mas tem um mais. É que nem, por exemplo, assim, alguém está falando de mim aí na rua, dizendo: pastor Daniel é gordo. Porém, pastor Daniel é gordo, porém ele é um cara, é isso, aquilo. Mas aí vai dizer: mas é um homem de Deus, é qualidade. Porém, eu tenho contra ti. Olha aqui o Senhor dizendo: entretanto, tenho contra ti um fato, o fato de que abandonaste o quê? Vamos lá, todo mundo, 2, 3, abandonaste o primeiro amor. Abandonaste o primeiro amor. Aí é onde entra aquele versículo que diz assim, ó: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos faria o quê? Vamos caminhar um pouquinho dentro da Bíblia. Isto se refere ao primeiro amor, e profundo amor e dedicação que os Éfesos
tinham por Cristo e a sua palavra. Eles faziam tudo aquilo, eles davam esmola, eles eram crentes, tinham fé. Sabe o que eles estavam fazendo? Ele tinha vários tipos de qualidade, mas eles abandonaram a Deus. Eles achavam, irmão Leandro, que a esmola que ele dava, a oferta que ele dava para os outros, eles achavam que iam levar eles para o céu. Eles não tinham mais tempo para a igreja, eles não tinham mais tempo para cultuar a Deus. Eles preferiam ficar em casa, chegava do serviço, matar dia de serviço, nenhum. Ia até doente trabalhar, mas para a igreja, nem se tivesse pulando moita. Aí eu te pergunto, os dias atuais tem a ver alguma coisa com a igreja de Éfeso? Sim ou não? Sim. A igreja tem deixado o seu primeiro amor. Quem é crente mais antigo sabe. Antigamente eu quantas vezes, irmãos, eu caminhei, eu estou falando caminhei, não foi de bicicleta, não foi de moto, não foi de carro, caminhei 20 quilômetros para ir assistir um culto, terminava e voltava para casa. Hoje em cada esquina tem uma igreja, e ainda tem gente que prefere ficar em casa. Jesus está voltando. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A igreja está passando por um momento de tranquilidade. A igreja está passando por um momento de conformidade. Está conformada, está de braços cruzados. Jesus está dizendo assim: igreja de Rio da Conceição, eu tenho visto que vocês são um povo simples, são um povo humilde, são um povo hospedeiro, porém vocês têm substituído a minha adoração por outra coisa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Negaste o primeiro amor, abandonaste o primeiro amor. Abra sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 15. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Teu nome é fiel, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, O aleluia. que diz aí? Quem encontrar pode ler. Se me amares, guardares os meus mandamentos. Se me amardes, você não diz que me ama? Isso é Deus dizendo para a igreja de Éfeso, irmãos. Você não diz que me ama? Você não diz que me adoram, que gostam de mim? Então por que vocês não guardam os meus mandamentos? Então por que vocês não vivem o que está pregando? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo 21, do mesmo livro, do mesmo capítulo. Aquele que tem os meus Aquele que tem os mandamentos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. esse é o que Me ama. Glória a Deus, aleluia. Ei, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ei, você não tenta enganar a Deus. Você pode até pensar que engana, mas Ele nos conhece, irmão Biratã. Ele sabe se a minha adoração é de coração ou não. Glória a Deus, aleluia.
Aleluia. Termina a leitura. E aquele que me ama será amado. E aquele que me ama Será amado de meu Pai. aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu disse agora no congresso, irmão Biratã, e vou dizer aqui: você quer ver um pai feliz? Ame o filho dele. É assim ou não é? A irmã é mãe, as duas irmãs são mãe. A irmã Cristiana é mãe, o irmão Leandro também é pai. Você quer ver o irmão Leandro ficar feliz? Abraça o filho dele, dê um cheiro nele, elogie o filho dele, ele vai ficar feliz com você. É assim ou não é, irmãs? A irmãzinha está com o nenenzinho dele no colo. Se ela vier bem aqui para me abraçar, eu digo: vai para lá, menina. A mãe dela nunca mais vai vir aqui na igreja. Mas se ela chegar aqui, eu abraçar ela, colocar ela no colo, ensinar ela a cantar, ela vai vir. Por quê? Porque a filha dela foi bem tratada. O Senhor está dizendo aqui: olha, igreja de Éfeso, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e os que guardam os meus mandamentos, amasso e decode, é os que me amam de verdade, e o Pai ama ele também. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. João capítulo 15, o verso 10. Vê o que diz. Vamos comer Bíblia, irmão. A Bíblia diz assim: crescei na graça e no conhecimento. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Permanecereis. Ou seja, irmãos, olha aqui. Qual é a maior prova que um filho dá para o pai? É quando o filho obedece o seu pai e a sua mãe. Sim ou não? Sim. O irmão Biratã pode não ter nada, mas se o filho dele obedecer em todos os requisitos que ele pede, o filho, ele pode não ter dinheiro, mas se o filho dele dizer: pai, eu quero uma bicicleta, eu quero um celular, ele vai trabalhar de sol a sol e vai dar aquilo que o filho dele quer, só porque o filho é obediente. Eu lembro que minha mãe dizia assim para mim: meu filho, quando eu era adolescente, assim, talvez mais novo do que o filho do irmão Biratã. Tem quantos anos, irmão? Ah, não, eu era mais velho. Eu tinha uns 15, 16, 17 anos. Minha mãe dizia assim: olha, se tu passar de ano na escola, e se tu for para os cultos todo dia, de 6 em 6 meses eu te dou uma bicicleta. Naquela época, irmão Biratã, quem tinha bicicleta era só filho de gente rico. Pergunte minha esposa: eu andava parecendo filho de prefeito, irmão Floresvaldo. Era ou não era? Por quê? Porque eu obedeci a ela, irmão. Eu era o melhor aluno da escola, menos na matéria de português. Matemática, inglês, história, religião. Eu tirava tudo nota 10. Quando eu recebia a nota, quando eu tirava 8, eu chegava em casa chorando. Inicial dizia: o que foi, meu filho? Eu tirei 8, eu não vou ganhar minha bicicleta. Ela dizia: não, meu filho, tu passou. E eu: então vou ganhar a bicicleta. Ela: vai. E culto eu não perdia um. Eu era matriculado no círculo de oração da igreja. Eu com 16 anos, um monte de mulher, mais ou menos 40, 50 mulheres, e só eu de homem no meio delas. Lá eu chorava junto com as irmãs, lá eu cantava, lá eu orava, lá eu fazia, lá eu aprendi a pregar. As irmãs começaram a me dar oportunidade. No começo eu ia para ganhar a bicicleta, do meio para o fim eu ia porque eu gostava do irmão Biratã. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É por
isso que a Bíblia diz assim, ó: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e nos seus mandamentos tem grandes prazer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Termina o versículo. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Aleluia. Vocês têm que guardar os mandamentos do meu Pai, assim como eu guardo o mandamento dele. Aleluia. Glória a Deus. A primeira advertência nos ensina que conhecer a doutrina errada, obedecer a alguns dos mandamentos e ir ao culto na igreja não basta. Isso não basta. Ir para o culto todo dia, obedecer, cultuar, isso não basta. Tem que amar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Tem que amar os primeiros preceitos. Olha aqui o que a Bíblia diz aqui, ó. O versículo de número 5. O que é que diz aí? Quem está com a Bíblia aberta? Apocalipse, capítulo 2, o versículo 5. O que é que diz? Olha aqui, olha, escute de novo. Lê de novo, irmã Cristiane, mais alto. Lembra-te onde foi que tu errou. Lembra onde foi o teu erro. Se tu está assim desanimado, se tu não vive mais do mesmo jeito, é porque tu praticou alguma coisa. Tem crente, irmão, que ele não tem mais prazer de estar na casa do Senhor. Só vem quando tem pregador de fora, só vem quando é chamado, só vem quando o pastor vai visitar. Oh, Jesus! E isso não é aqui no mundo, não é aqui em Rio da Conceição, não é no Brasil, é no planeta Terra. A igreja tem passado por um momento de frieza, um momento de desânimo. A igreja deve ter, acima de tudo, o que? O amor. Glória a Deus. Glória a Deus. O amor sincero a Jesus Cristo e a sua palavra e tudo. Aleluia, tem que ter isso. Segundo, o amor sincero a Cristo resulta em devoção sincera a Ele. Aleluia, glória a Deus. Em pureza da vida, em amor à verdade. Abra sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo de número 11, o versículo 3. Louvado seja Deus. Eu prometo a cada um dos irmãos, aqueles que vier ao culto de ensino, você vai ficar conhecendo o caminho do céu, aprender da palavra de Deus. Faça uma convocação à igreja. Nunca perda um culto de ensinamento. É isso que vai te aperfeiçoar como homem e mulher de Deus. Glória a Deus, aleluia. O que diz aí a Bíblia? Quer achar, pode ler. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. O que apresentamos a Ele? Não. O que receio e quero evitar? Não. 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 3. Pode ler. Mas tendo que, assim como a serpente enganou Eva, O que mais? com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A Bíblia é linda demais.
A Bíblia é linda. Assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos, os vossos pensamentos. O motivo de vocês estar caminhando para a casa do Senhor seja corrompido, seja atrapalhado. Os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Igreja, não vamos perder o primeiro amor. Não vamos deixar que nós venhamos virar rotina. Jesus está voltando. Glória a Deus. Olha o que o Senhor Jesus ainda diz aqui, na igreja, versículo 6. Vou terminar o versículo 5. Recorda-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, porquanto, se não arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro da onde? Do seu lugar. Irmãos, Deus, uma coisa que Ele sempre se preocupou foi com a forma da igreja adorar a Ele. Deus é ciumento, irmão. Deus é ciumento. E Ele quer que os seus adoradores adorem a Ele em espírito e em verdade. Olha aqui, o termo grego aqui traduzido por arrepender-te significa transforma o teu pensamento e as tuas ações. Quando Ele diz assim, arrepende-te, Ele está dizendo assim, se transforma, não seja assim não. Muda com as tuas atitudes. Se tu não se arrepender, eu vou voltar para ti uma hora que tu nem espera. Se tu não se arrepender, eu vou voltar uma hora que tu nem imagina. Aleluia. Quem lembra das 10 virgens? Aquelas 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Ali se refere 2 igrejas dentro da mesma igreja, 2 povos misturados. Dentro da mesma igreja, crente vai para o céu e crente não vai para o céu. Se aqui tem 100 crentes, não quer dizer que os 100 crentes vão para o céu. Eu não sei diferenciar quem vem para a igreja simplesmente porque não tem aonde ir, ou quem vem para eu vou para a igreja porque eu quero receber um milagre, e aqueles que dizem eu vou para a igreja porque eu quero adorar o nome do Senhor. Eu não sei diferenciar, mas Deus sabe. E Ele estava advertindo a igreja de Éfeso. Já estou encerrando, irmãos. Tens contudo ao teu favor, olha, ainda tem mais coisa boa. Odeia as práticas dos nicolaítas. A igreja de Éfeso, irmãos, ela odiava as práticas dos nicolaítas. Pastor Daniel, o que significa esse negócio aí dos nicolaítas? Já que eu te digo, há 2 sentidos para esses nicolaítas. A primeira é que nicolaítas vem de uma descendência de um homem chamado Nicolau. Esse homem
Jerusalém. Ele foi apresentado a diácono na igreja de Jerusalém. Chegando na igreja de Jerusalém, ele foi enviado à igreja de Éfeso. Ele sai de Jerusalém enviado como crente, como missionário para a igreja de Éfeso. Chega lá na igreja, ele não concorda com a doutrina. Chega lá na igreja e ele diz assim: não gostei da cara do pastor da igreja de Éfeso não. Vamos supor, na época Timóteo era o pastor. Vamos supor, ele chega lá e diz: não gostei da cara de Timóteo não, Timóteo não é crente não. Timóteo, eu não gostei do jeito dele, então eu vou abrir uma igreja. Eu vou interferir na administração dele. Traduzindo, nos dias atuais, nicolaítas eram um povo rebelde que se revoltava contra pastores. Então ele ficava dentro da igreja enfiando minhoca na cabeça do povo. Essa era a doutrina dos nicolaítas. Por exemplo, a irmã Cristiane está aqui, a irmã Cristiane não gosta do pastor Daniel, não gosta da irmã Eliane, aí ele vai no Miratã. Ela passa o dia inteiro na casa do irmão Miratã, dizendo: Miratã, tu vai prestar atenção que o pastor Daniel não é homem de Deus, tu vai prestar atenção para o Miratã aqui, a igreja não vai crescer, tu vai prestar atenção que o pastor Daniel está ensinando coisa errada. Ou seja, isso é doutrina dos nicolaítas, traduzindo, falso profeta. Essa é a primeira doutrina. Essa é a primeira coisa. O que eram os nicolaítas? A outra, entende que nicolaíta formava uma seita gnóstica que provocava a se infiltrar contra as comunidades cristãs. Ou seja, a outra tese é que os nicolaítas, eles criaram uma seita para desfazer da Bíblia. Onde ele sabia que tinha um crente, por exemplo, o Daniel Berg foi ser crente hoje. Aí ele ia lá na casa do Berg, ele descobriu: o Daniel Berg vai ser crente. Eu falei: vamos lá, ele não sabe de Bíblia não. Aí ele ia lá, chegava lá: olha, na Bíblia está escrito isso aqui, que pastor é ladrão, que crente para ir para o céu precisa disso, que para ir para o céu tem que ir para a igreja, para ir para o céu tem que fazer isso, fazendo tudo ao contrário do que a Bíblia ensina. Essas são as duas teses de quem eram os nicolaítas. E o Senhor diz através da boca de João para a igreja de Éfeso, diz assim: olha, uma coisa eu tenho ao teu favor. O que, Senhor? Que tu odeias os nicolaítas, e eu também odeio. O Senhor está dizendo: olha, a igreja de Éfeso, vocês odeiam os falsos profetas, eu também. Vocês odeiam os falsos apóstolos, eu também. Vocês odeiam as falsas doutrinas, eu também. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, que nós não venhamos perder o primeiro amor, que nós venhamos estar atentos à palavra de Deus, que nós venhamos cada dia mais aprender da palavra do Senhor, e que a glória de Deus venha estar sobre a vida de cada um dos irmãos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.